Então, nessa primeira aula, nós vamos ver os conceitos fundamentais, movimentando-se na planilha, digitando e alterando o conteúdo da célula e modificando a largura das colunas. Bom, conceitos fundamentais. O que é uma célula, o que é uma planilha e o que é uma pasta? Então, vamos entender item por item o significado desses nomes aqui. Célula. A célula ela é formada pela interseção de uma coluna com uma linha. A planilha, formada pelo conjunto de linhas e colunas. E a pasta, formada por uma ou mais planilhas. Vamos ver isso direitinho. Eu abri a janela do Excel e vamos observar. Eu tenho colunas, coluna A, B, C, D, E, F, assim vai. Reparem que as colunas são identificadas por letras do alfabeto e eu tenho linhas numeradas 1, 2, 3, 4 e assim por diante. A interseção de uma coluna com uma linha vai formar o que nós chamamos de célula. Por exemplo, a primeira célula de uma planilha é a célula 1. Está sendo mostrada aqui, ó. Primeira célula de uma planilha é a célula 1. Digamos que eu quero agora identificar esse local aqui onde está o ponteiro. Que célula é essa? Então é só olhar a coluna. Coluna F. Coluna F. E que linha? Linha 4. Coluna F, linha 4. Então F4 é o endereço dessa célula que eu estou apontando aqui. Ok? Então, ao conjunto dessas colunas e linhas vão formar o que nós chamamos de planilha. Então, olhando aqui embaixo, a gente vê a Plan 1, a Plan 2 e a Plan 3. Essas três planilhas aqui, ó, vou clicando, essas três planilhas aqui possuem colunas e linhas. Então, eu tenho um conjunto de células dentro da planilha. E a pasta? A pasta ela é formada por uma ou mais planilhas. Então eu tenho a planilha 1, planilha 2, planilha 3. Todas essas três planilhas pertencem à minha pasta. A pasta na realidade é o que? É o meu arquivo, é o meu trabalho. Quando eu salvo o meu trabalho, na realidade eu estou salvando o que? A minha pasta. Eu vou lá, vou clicar aqui, vou escolher a opção salvar como. Repare que o nome do arquivo está escrito aqui, ó, pasta 1. Eu vou mudar o nome aqui. Eu vou salvar. Reparem que agora o nome aparece lá em cima. O nome do meu arquivo é exemplo. Então essas planilhas, Plan 1, Plan 2 e Plan 3, fazem parte do mesmo arquivo, da mesma pasta. Bom, agora nós vamos ver como é que a gente se movimenta na planilha, né? Eu posso me movimentar com o mouse ou com o teclado. Então, digamos que eu quero selecionar uma célula. Então, basta simplesmente clicar na célula desejada. Posso até fazer uso das chamadas barras de rolagem para ter acesso às demais células que não estão visíveis. Ou então eu uso o teclado e utilizo as teclas de direção como estão sendo mostradas aqui. Ok? Então vamos ver. Então, mudando de célula com o mouse, basta simplesmente clicar. Estou clicando, eu estou mudando de célula. Repare que quando eu clico numa determinada célula, aparece o endereço dela aqui em cima. Tá vendo? Eu estou na coluna C, linha 6. Aí aparece lá em cima C6. Cliquei em outra célula. Agora eu estou na coluna B, linha 11. Então, simplesmente clicando, eu troco de célula. Também posso fazer a mudança de célula usando o teclado. Pressionando seta para baixo, pressionando seta para cima, pressionando para a esquerda, pressionando para a direita. Então, eu posso mudar de célula usando o mouse ou então usando o teclado. Então, montando a nossa primeira tabela, eu vou clicar na célula 1 e vou digitar
nome do aluno. Agora observe que ao digitar o nome do aluno não deu tudo numa única coluna, correto? Então dá até a impressão de que um pedaço do que foi digitado caiu na célula que está aqui do lado, ó, na célula B1. Mas na realidade não, o nome do aluno foi digitado na célula 1. Então para resolver isso, o que eu tenho que fazer? Eu aponto para essa pequena divisão que existe entre uma letra e outra e arrasto. Aí eu alargo a coluna. Pronto, resolvi o primeiro problema. Aí aqui do lado eu vou colocar primeira nota, faço a mesma coisa aqui, segunda nota. Alargo e aqui coloco média. Ok? Então, digitei na célula 1 o nome do aluno, depois primeira nota, segunda nota e média. Isso aqui são as colunas da minha tabela. Alterando o conteúdo da célula. Temos 3 métodos. Vamos ver o primeiro. Selecione a célula, pressione a tecla F2 e faça a alteração. Feito isso, é só teclar Enter. Seleciono a célula, pressiono a tecla F2, agora digito como eu quero e teclo Enter. Viram como é que é fácil? Vou repetir o processo na célula aqui do lado. Seleciono a célula, pressiono F2, teclei Enter. Aproveitar agora e vou diminuir aqui a largura da coluna. Vou fazer a mesma coisa com a outra. Ah, um detalhe interessante, olha só. Existe uma maneira mais rápida de você mexer na largura. Se você der duplo clique, ele faz o chamado autoajuste. Ok? Vamos ver agora o segundo método. Dê um duplo clique na célula, faça a alteração e tecle Enter. Olha a diferença. No primeiro, eu seleciono a célula e depois pressiono F2. Em vez de pressionar a tecla F2, eu vou simplesmente dar um duplo clique na célula que eu quero alterar. Aí eu faço a devida alteração e depois teclo Enter. Vamos lá. Duplo clique. Faço a alteração que eu quero, teclo Enter. De novo, duplo clique. Faço a alteração que eu quero, teclo Enter. Aproveitar mais uma vez, corrigir aqui. Vou corrigir dando duplo clique aqui, ó. Autoajuste, aqui também, autoajuste. Então no terceiro, eu seleciono a célula e lá na barra de fórmula, eu dou um clique, faço a alteração e teclo Enter. Vamos ver esse terceiro? Seleciono a célula, vou lá na barra de fórmula, cliquei nela, faço a devida alteração, teclo Enter. Mesma coisa na outra, seleciono a célula, clico lá na barra de fórmula, teclo Enter. Ok? 3 métodos então para corrigir. Vamos aproveitar, dar novamente o autoajuste. Peço a vocês que se inscrevam no canal e caso tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam de curti-lo. Me ajude a divulgar esse trabalho, deixem comentários, críticas e sugestões. Grande abraço, valeu gente!